Meus amados irmãos, a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que Deus possa estar abençoando a todos quantos neste momento está vendo esse vídeo. Nós estaremos a gravar neste momento a 8ª lição do devocional Famílias Fortes e Igreja Forte. E a lição de hoje é a 8ª lição do dia de hoje. Famílias fortes valorizam a igreja. Agora, é muito importante que você que está assistindo pela primeira vez, faça logo a sua inscrição, ative aí o sininho, deixe aí a sua curtida e após você assistir tudo aquilo que nós estaremos a comentar, você deixa aí o seu comentário para que a gente possa entender se verdadeiramente você está compreendendo, entendendo ou sendo abençoado pelo aquilo que nós estamos a falar neste momento. Nós apenas somos um canal, quem manda aqui é o Deus Eterno. O versículo da palavra de Deus de hoje é em Hebreus capítulo 10, verso 25, que diz assim: Não deixamos de nos reunirmos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês vê que se aproxima o dia, ou seja, o dia do arrebatamento da igreja. Quando o autor aos Hebreus escreveu essa epístola, a igreja, com suas reuniões regulares, como temos hoje, não existia. Eles se congregavam em casa. Isso é muito importante porque algumas cartas que o apóstolo Paulo escreveu, ele sempre direcionava a igreja na casa de tal pessoa. E eu vou ler alguns versículos para que você possa então entender que verdadeiramente isso acontecia. Em Romanos, capítulo 16, verso 5, diz assim: Saudai igualmente a igreja que se reúne na casa deles. Ou seja, lá em Roma, eles se reuniam na casa daqueles que iam aceitando Jesus como Salvador. Então era ali que eles se congregavam, era ali que eles louvavam a Deus, engrandeciam o nome do Senhor. Então dá para entender que a igreja nasceu dentro da família. Eis aí a importância da igreja na família e a família na igreja. Isso é muito importante. Outro versículo, 1 Coríntios 16, 19, diz assim: A igreja da província da Ásia enviam saudações. Aquila e Priscila os saúdam afetuosamente no Senhor. E também a igreja que se reúne na casa deles. Mais um versículo. Filemão, capítulo 1, verso 2. A irmã Áfia, Arquipo, nosso companheiro de luta, e a igreja que se reúne com vocês em sua casa. Então nós observamos que não havia uma igreja igual a essa que você está vendo aqui. Hoje eu achei por bem gravar dentro da igreja onde eu ajudo o pastor Antônio, sou pastor auxiliar aqui na cidade de Luiz Domingos. Então essa igreja linda que vocês estão vendo não era assim, era nas casas que eles se congregavam. Então é muito bom nós entender duas palavras aqui. Primeiro, congregar, e segundo, eclésia. A palavra congregar significa que é um grupo de pessoas reunida para determinado propósito ou atividade. Sugere uma assembleia oficial, ou seja, é um local aonde nós tiramos para nos congregar. Isso mais se aplica lá, os locais onde as famílias se congregavam na casa de outros familiares. Mas ela tem uma origem etimológica na palavra grega eclésia. Então a palavra congregar, ela tem uma origem etimológica na palavra grega eclésia, que significa literalmente chamados para fora. Essa palavra grega, são duas palavras unidas. Ek, para fora, klesi, chamada. Então nós, como aceitamos Jesus como Salvador, nós somos chamados lá de fora para dentro, ou seja, do mundo para o reino de Deus. E isso é muito importante porque nós temos que entender que nos primórdios a igreja se reunia nos lares e a importância da família se congregar, né? O autor aqui, ele lembra que nem todos estavam negligenciando tais reuniões, mas alguns talvez. Por quê? Porque no versículo nós lemos, não deixe de se reunir, como é costume de alguns. Alguns estavam deixando de ir
a casa onde era a igreja. Estava deixando de se congregar. E não é diferente nos dias atuais. Nós temos observado, hoje nós temos aí uma classe chamada os desigrejados, ou seja, aquelas pessoas que se zangaram com o pastor, que não se submetem às autoridades constituídas por Deus e nem eclesiástica, e aí vivem de igreja em igreja, ou se não vivem em casa, que não tem nenhuma base bíblica, mas eu também não vou falar sobre esse assunto aqui. Então, entretanto, podia representar uma tendência na igreja primitiva, ou seja, estava representando uma tendência de alguns não querer ir para a casa aonde eles se reuniam. Tal hábito não era bom, nem para a igreja e nem para as pessoas e suas famílias ou seus familiares. Esse hábito o autor estava condenando. Por quê? Porque não era bom, precisávamos nos congregar, aliás, precisamos nos congregar. Segundo o autor da epístola aos Hebreus, isso não era bom para o fortalecimento espiritual. Ou seja, você só dentro de casa pode até ter comunhão com Deus, eu não vou dizer que não, mas para o fortalecimento espiritual, para interagir com outras pessoas, para você falar do amor de Deus, dizer que você recebeu uma bênção, ver outras pessoas, precisa então se congregar. Há o momento que eu adoro a Deus somente em casa, mas há o momento congregacional, onde eu adoro a Deus na congregação. Nas reuniões com o povo de Deus havia um espaço importante para encorajamento mútuo e todos eram fortalecidos na fé para enfrentar as lutas até a volta de Cristo. Então a congregação ela é importante porque aqui vem palavra de encorajamento para os membros da igreja, para as famílias que se congregam e essas famílias se fortalecem espiritualmente na pessoa bendita de Jesus para vencer as dificuldades do dia a dia, da semana, das horas que às vezes nós passamos sobre a face da terra, que às vezes são tribulações, dificuldade, mas a congregação ela tem essa importância, né? Creio que essa exposição da palavra de Deus é muito atual. Cada vez mais pessoas e famílias inteiras têm negligenciado a participação nas reuniões da igreja. Irmão, o que nós estamos vendo de pessoa abandonando os templos, às vezes por qualquer besteira, por qualquer situação, não vai dar para mim falar sobre esse assunto aqui, mas estou vendo muitos servos de Deus se distanciando da casa do Senhor, né? Hoje talvez a palavra usada não fosse alguns, mas muitos que estão negligenciando as reuniões coletivas dos crentes promovido pela igreja. Na igreja tem o círculo de oração, na igreja os vocal cantam, é um lugar de comunhão, é um lugar onde nós nos congregamos e junto num ambiente congregacional adoramos e exaltamos o nome do nosso Deus. Elas são importantíssimas para a edificação de todos os membros da igreja. A congregação, as reuniões na igreja, elas são importantíssimas para todos os membros, para o pastor e para os membros da igreja, né? São importantíssimas. Agora, uma coisa importante, pesquisas mostram que casais que frequentam a igreja têm menos chance de se divorciar. Nós fizemos uma pesquisa no ano de 2006, uns 1.600 casais, o resultado apresentado foi que 78% dos casais que frequentam a igreja se autoconsideraram muito felizes, ou extremamente felizes, ou principalmente fiel aos cônjuges. Olha aí, meu irmão, a importância de nós nos congregar, a importância de estarmos numa casa linda igual a esta, é que quando nós chegamos aqui, Deus vai nos moldando, nos preparando, nos forjando, nos moldando o nosso caráter. Aquele que era infiel agora passa a ser fiel, porque ele passa a assistir os cultos, e os cultos, a palavra de Deus é levada até ele, e com isso ele vai aprendendo, louvado seja o nome do Senhor. Outra pesquisa importante é que os casais que oram junto, ao menos uma vez por semana no templo, têm até 17% mais chance de serem felizes e se frequentam a igreja.
Ou seja, quanto mais você chega e ora, aquele momento que o casal ora junto com a esposa no templo, 17% desses casais, eles são felizes por estar ali na casa do Senhor. Então nós observamos aqui, a igreja em sua essência formada por indivíduo, por pessoas que vivem em família, pessoas que têm temperamento diferente um do outro. Eu não sei por que muitos se dizem, eu não vou para a igreja, porque na igreja só tem... Irmão, a igreja é um hospital. Não vai dar tempo eu estar falando muito sobre isso, mas a igreja é um hospital. Quem precisa de médico é os doentes. E aqui tem Deus, né? Deus se faz presente na igreja para nos sarar, certo? A igreja é a sua essência formada por indivíduos, pessoas que vivem em famílias. Nas reuniões com todos os crentes, as famílias são edificadas. Aqui onde eu estou, na igreja, quando eu me congrego, eu sinto a presença de Deus. O Senhor Jesus disse que deu o nome desse local de casa de oração. Se não fosse tão importante, Deus não tinha falado sobre isso. Então não existe base bíblica para você abandonar a casa do Senhor. Amém? Podemos enriquecer outras famílias que passam por dificuldade e todos são fortalecidos na fé para enfrentar os dias maus. Aqui eu digo para o meu irmão, eu passei por uma batalha. Aí o outro diz para mim, rapaz, eu passei por uma, mas eu venci. Aí ele me fortalece na fé, eu fortaleço ele, eu encorajo ele me encoraja. E as duas famílias seguem em frente louvando, engrandecendo o nome do nosso Deus. Que sua família não esteja incluída nessas alguns. Eu espero que a sua família não esteja incluída em alguns, que não esteja mais se congregando, né? Mencionada pelo autor da Epístola aos Hebreus. Famílias fortes não negligencia as reuniões coletivas na igreja. Meu querido, você quer uma família fortalecida no Senhor? Então continue se congregando. Não olhe para o seu pastor, que ele tem defeito. Eu sou cheio de defeito, meu irmão. A palavra de Deus diz, Paulo diz o seguinte, eu sigo para o alvo que é Jesus. Paulo não olhava para ninguém. Quando você passa a olhar para o pastor, você vai ver defeito nele. Lembre-se que você também tem defeito. Que Deus em Cristo te abençoe, te guarde e te livre de todo mal. Um abraço especial, pastor Ezequiel.